Ele era o pesadelo do estabelecimento. Funcionários estremeciam quando ele chegava. Ninguém tinha a ousadia de confrontá-lo. Até que uma garçonete, no seu dia inaugural de serviço, fez algo que congelou todo o estabelecimento. Recolhe essa imundície do chão usando a boca. Rodrigo Almeida vociferou para Beatriz, a barista de 52 primaveras que trabalhava na cafeteria Grãos e Aromas durante 8 longos anos. Ele havia derrubado o açucareiro inteiro sobre o piso de forma deliberada, só para ver ela se humilhar. Era uma terça-feira matinal e ele estava particularmente impiedoso porque havia brigado com a esposa na noite anterior. Beatriz se abaixou tremendo, os olhos transbordando de lágrimas tentando reunir o açúcar espalhado com as mãos. Enquanto os demais presentes observavam atônitos. Rodrigo soltava gargalhadas, aquele riso repugnante de quem extrai satisfação do sofrimento alheio. Aos 45 anos de idade, ele era proprietário de uma empresa de construção milionária e nutria a convicção de que dinheiro lhe dava a prerrogativa de tratar seres humanos como objetos descartáveis. Com mais agilidade tenho compromissos relevantes, não como vocês que vieram ao mundo para servir. Ele esbravejou, golpeando com o punho no balcão de mármore da cafeteria. O som reverberou pelo ambiente, fazendo outras pessoas se retraírem nas mesas. Helena Santos contemplava tudo de um recanto discreto do estabelecimento. Era seu primeiro dia como garçonete e apenas conseguia processar o que presenciava. Aos 24 anos, ela jamais testemunhara tamanho nível de crueldade sem propósito. Seu coração palpitava intensamente de indignação, vendo aquela mulher sendo degradada diante de todos. Senhor, por gentileza, providenciarei a limpeza imediatamente. Beatriz murmurou, a voz fragmentada de vergonha. Suas mãos estremeciam tanto que apenas conseguia manter o pano. Por gentileza, o quê? Rodrigo rugiu, debruçando-se sobre o balcão para ficar frente a frente com ela. Esqueceste como falar com teus superiores? Rodrigo, incompetente. A cafeteria inteira mergulhou em silêncio total. Clientes interromperam suas bebidas café, estudantes cerrar seus livros. Todo mundo presenciava aquela cena de horror sem possuir coragem para intervir. Rodrigo Almeida era notório por processar quem quer que o confrontasse, e seu poder na cidade era considerável. Peço desculpas, senhor Rodrigo. Beatriz repetiu, naquele momento ajoelhada sobre o piso, recolhendo grãos de açúcar individualmente. A cena partia corações. Uma mulher que trabalha, mãe de 2 crianças, recebendo tratamento inferior ao de um animal. Não possui competência nem para limpar adequadamente. Rodrigo prosseguiu então pisando de forma deliberada no açúcar para ampliar a bagunça. É exatamente por isso que pessoas como vocês permanecem na miséria durante toda a existência. Não possuem conhecimento nem de trabalhar. Helena sentiu algo incendiar-se em seu interior. Cada sílaba pronunciada por aquele homem era como uma lâmina. Ela contemplava Beatriz se degradando, outros funcionários baixando suas cabeças por temor. Clientes simulando não enxergar para não se comprometerem. Tratava-se de uma injustiça flagrante ocorrendo diante de todos. O administrador do estabelecimento, André, um homem de 40 anos responsável por 3 filhos, se aproximou-se nervoso. Senhor Rodrigo, talvez eu possa resolver isso para o senhor. Você vai resolver nada. Rodrigo detonou, virando toda a sua ira para André. Essa cafeteria é um lixo. Funcionários incompetentes, serviço porco, tudo errado. Vocês acham que podem me tratar como qualquer Zé Ruela que entra aqui? Não, senhor. Claro que não. André replicou, curvando-se como se estivesse diante de um rei. O senhor é nosso cliente mais importante. Sempre foi muito bem tratado aqui. Bem tratado? Bem tratado. Rodrigo esbravejou tão alto que uma criança numa mesa próxima começou a chorar. Olha essa bagunça. Olha essa incompetente sobre o piso. Isso é bem tratado? Ele chutou o açucareiro quebrado, fazendo os pedaços voarem. Um fragmento cortou a mão de Beatriz, que soltou um gemido baixo de dor, mas não ousou reclamar. Agora está sangrando no meu açúcar. Rodrigo vociferou como se fosse culpa dela. Que nojo, gente suja, incompetente. Não possui competência nem para trabalhar de graça. Helena não aguentou mais. Viu o sangue escorrendo da mão de Beatriz. Viu a humilhação nos olhos da mulher. Viu a covardia de todos os presentes. Algo em seu interior despertou. Uma força que ela nem sabia que tinha. Com licença, ela afirmou, se aproximando com passos firmes. Sua voz saiu mais alta que pretendia, cortando o ambiente como uma lâmina. Rodrigo se virou para ela com uma expressão de surpresa e irritação.
O que foi agora? Mais uma incompetente querendo atrapalhar? Eu queria saber se o senhor precisa de alguma coisa. Helena afirmou, parando bem na frente dele. Não baixou os olhos, não curvou a cabeça, manteve-se ereta, olhando diretamente nos olhos dele. Preciso que vocês aprendam a trabalhar direito, ele rugiu. E preciso que essa aí, apontou para Beatriz, termine de limpar a sujeira que fez. Ela não fez sujeira nenhuma. Helena replicou calmamente. O senhor derrubou o açucareiro. Um silêncio pesado caiu sobre a cafeteria. André arregalou os olhos de terror. Beatriz parou de limpar e olhou para Helena como se ela tivesse enlouquecido. Ninguém nunca havia confrontado Rodrigo Almeida daquela forma. O que você afirmou? Rodrigo questionou, sua voz saindo baixa e perigosa. Tem certeza do que acabou de falar, menina? Tenho. Helena replicou sem hesitar. Vi o senhor derrubar o açucareiro de propósito. Todo mundo aqui viu. Rodrigo ficou vermelho de raiva. Suas veias saltaram no pescoço. Os punhos se fecharam. Nunca em toda a sua vida alguém havia ousado contradizê-lo publicamente. Você não sabe com quem está falando, ele detonou, chegando tão perto que ela podia sentir seu hálito. Eu posso acabar com sua vida miserável com um telefonema. Posso fazer você nunca mais conseguir emprego nesta cidade. Pode tentar, Helena afirmou, mantendo a voz firme, apesar do coração disparado. A resposta foi como um tapa na cara dele. Rodrigo ficou alguns segundos sem reação, processando o que havia ouvido. Então detonou numa fúria que assustou até mesmo ele próprio. Como é que é? Esbravejou, batendo as duas mãos no balcão com tanta força que xícaras tremeram. Você tem ideia de quem eu sou? Eu construo prédios de milhões. Eu conheço o prefeito, o governador, juízes. Posso fazer essa cafeteria fechar amanhã e mesmo assim não tem prerrogativa de tratar as pessoas assim. Helena retrucou, sua coragem crescendo a cada segundo. Clientes começaram a sussurrar entre si. Alguns pegaram celulares, intuindo que algo histórico estava acontecendo. André tentou intervir desesperado para controlar a situação. Helena, por gentileza. Você está no primeiro dia. Não conhece como as coisas funcionam aqui? Ele implorou. Conheço sim, ela afirmou, sem tirar os olhos de Rodrigo. Sei exatamente como as coisas funcionam. Pessoas com dinheiro acham que podem humilhar quem trabalha honestamente. Humilhar? Rodrigo vociferou, perdendo completamente o controle. Eu pago o salário de vocês. Sem clientes como eu, essa cafeteria falida fecharia em uma semana. O senhor paga pelo café, não pelo direito de maltratar funcionários. Helena replicou agora com uma firmeza que impressionou até ela mesma. Rodrigo estava fora de si. Nunca havia encontrado resistência assim. Funcionários sempre se curvavam, se humilhavam, imploravam perdão. Mas aquela garçonete novata estava ali firme como uma rocha, olhando nos olhos dele sem um pingo de medo. Você vai se arrepender pelo resto da vida miserável que vai ter. Ele rugiu, apontando o dedo na cara dela. Vou processar você, sua família. Vou acabar com todo mundo. Primeiro, Helena afirmou calmamente, tire esse dedo da minha cara. Segundo, termine seu café e vá embora. Terceiro, peça desculpas para a Beatriz. A cafeteria ficou em choque absoluto. Era como se ela tivesse pedido para Rodrigo se ajoelhar e implorar perdão. O homem mais temido da cidade estava sendo confrontado por uma garçonete no dia inaugural de serviço. Desculpas, ele esbravejou, a voz saindo rouca de tanto gritar. Eu vou pedir desculpas para uma funcionária. Você enlouqueceu completamente. Não enlouqueci, Helena afirmou, ajudando Beatriz a se levantar do chão. Só acho que toda pessoa merece respeito, independente de quanto dinheiro tem na conta. Rodrigo olhou ao redor e percebeu que todos estavam observando, alguns filmando. Sua reputação, sua imagem de homem poderoso, estava sendo destroçada por uma garçonete desconhecida. Isso não vai ficar assim, ele vociferou, pegando o terno e a pasta. Vou falar com o dono desta porcaria. Vocês vão ver o que acontece quando mexem comigo. Pode falar. Helena afirmou, limpando cuidadosamente o sangue da mão de Beatriz. Tenho certeza de que ele vai adorar saber como o senhor trata os funcionários. Rodrigo saiu da cafeteria pisando duro, batendo a porta com tanta força que o vidro rachou. Mas mesmo saindo, vociferou lá de fora. Não acabou. Isso não acabou. O silêncio que ficou depois era ensurdecedor. Clientes olhavam para Helena como se ela fosse uma heroína ou uma louca. Não sabiam bem. André estava pálido, imaginando as consequências. Beatriz chorava. Mas agora não era mais de humilhação. Obrigada, ela murmurou para Helena. Obrigada por me defender.
Não precisa agradecer, Helena replicou, ainda tremendo por dentro da adrenalina. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. Rodrigo Almeida não era homem de aceitar derrota, principalmente pública. Ele voltaria e quando voltasse seria para destruir. O que Rodrigo não sabia é que havia escolhido a pessoa errada para humilhar e em breve descobriria que subestimar pessoas pode sair muito, muito caro. Rodrigo Almeida voltou na manhã seguinte como um furacão pronto para destruir tudo. Desta vez não veio sozinho. Trouxe 2 capangas vestidos de terno, homens grandes que ficaram parados na entrada da cafeteria como se fossem donos do lugar. A mensagem era clara. Ninguém ia interferir hoje. Cadê aquela sem-vergonha insolente? Ele esbravejou assim que pisou na Aroma em Grãos, fazendo clientes se retraírem nas mesas. Estava vestindo seu terno mais caro. Relógio que custava mais que um carro, querendo mostrar poder. Cadê a garçonete de merda que teve coragem de falar comigo ontem? André quase desmaiou quando viu a cena. Havia passado a noite toda sem dormir, imaginando as consequências do confronto anterior. Senhor Rodrigo, por gentileza, vamos resolver isso com calma. Calma? Rodrigo detonou, empurrando André com tanta força que o homem tropeçou numa cadeira. Você acha que eu vim aqui para ter calma? Vim ensinar respeito para essa gentinha que esqueceu qual é o lugar dela. Helena saiu da cozinha segurando uma bandeja com cafés para uma mesa. Quando viu Rodrigo ali com aqueles homens, sentiu o coração acelerar, mas não demonstrou medo. Continuou andando normalmente como se ele fosse apenas mais um cliente. Aí está ela, Rodrigo vociferou, apontando como se estivesse identificando uma criminosa. A pequena heroína que acha que pode enfrentar Rodrigo Almeida. Helena colocou os cafés na mesa dos clientes com cuidado, agradeceu educadamente e só então se virou para ele. Bom dia, senhor. Vai querer alguma coisa hoje? A tranquilidade dela deixou Rodrigo ainda mais furioso. Ele esperava encontrá-la tremendo, arrependida, implorando perdão. Mas ali estava ela, serena, como se nada tivesse acontecido. Vou querer sim, ele rugiu, se aproximando até ficar a poucos centímetros dela. Vou querer você de joelhos pedindo desculpas na frente de todos. Vou querer você chorando igual uma criança. Não vai acontecer, Helena replicou simplesmente, olhando diretamente nos olhos dele. Mas posso trazer um café se quiser. A resposta foi como um tapa na cara. Rodrigo ficou vermelho de ódio, as veias do pescoço saltando. Os capangas deram um passo à frente, mas ele fez sinal para esperarem. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Ele cuspiu as palavras. Passei a noite inteira fazendo ligações. Conversei com gente que pode acabar com sua vida miserável. Que bom, Helena afirmou pegando um pano para limpar uma mesa próxima. Espero que tenham dormido bem depois das ligações. Rodrigo perdeu completamente o controle. Pegou uma xícara da mesa mais próxima e jogou sobre o piso com toda a força. O barulho do vidro, se espatifando, ecoou pela cafeteria como um tiro. Olha para mim quando eu estou falando. Ele esbravejou, agarrando o braço de Helena com tanta força que deixou marca. Você vai me respeitar, sua sem-vergonha. Tire a mão de mim, Helena afirmou, sua voz saindo baixa, mas perigosa. Agora ou vai fazer o quê? Rodrigo riu, apertando ainda mais forte. Vai chamar a polícia? Você sabe quem são meus amigos na delegacia? Helena não replicou. Simplesmente pegou a mão dele e apertou um ponto específico no pulso, uma técnica que havia aprendido em aulas de defesa pessoal. Rodrigo soltou um grito de dor e a soltou imediatamente. Como você se atreve a pôr as mãos em mim? Ele vociferou, esfregando o pulso dolorido. Isso é agressão. Vou te processar por agressão e eu vou processar por assédio. Helena retrucou calmamente. Todo mundo aqui viu você me agarrar à força. Os clientes da cafeteria assistiam em choque absoluto. Alguns tinham celulares na mão, filmando discretamente. Era impossível não ficar fascinado vendo uma garçonete desconhecida enfrentar o homem mais temido da cidade. Sua desgraçada. Rodrigo rugiu, fazendo sinal para os capangas. Peguem ela! Arrastem essa sem vergonha para fora. Os dois homens se aproximaram, mas Helena não recuou nenhum iníria centímetro. Se encostarem um dedo em mim, vocês vão conhecer o sistema penitenciário brasileiro. Vocês ouviram ela? Rodrigo gargalhou, mas era um riso nervoso. A garotinha está nos ameaçando. Que medo! Não é ameaça, Helena afirmou tirando o celular do bolso. É fato. Estou gravando tudo desde que vocês entraram aqui.
Tenho evidência de ameaça, tentativa de agressão e constrangimento público. Rodrigo olhou para o celular dela como se fosse uma arma apontada para sua cabeça. Isso é armação. Você estava preparada para isso. Estava. Ela admitiu sem hesitar. Imaginei que um homem como você voltaria para tentar se vingar. Gente covarde sempre faz isso. Covarde. Rodrigo detonou, avançando para cima dela novamente, mas parando quando viu o celular ainda gravando. Eu sou covarde. Helena afirmou com total naturalidade. Homem que precisa humilhar funcionário para se sentir poderoso é covarde. Homem que traz capanga para intimidar mulher é covarde. Homem que grita porque não tem argumento é covarde. Cada sílaba era como uma lâmina no ego de Rodrigo. Ele olhou ao redor e viu clientes gravando, sussurrando, alguns até sorrindo. Sua reputação de homem poderoso estava virando piada. Você quer guerra? Ele rugiu, os dentes cerrados. Então vai ter guerra. Vou acabar com você, com sua família, com todo o mundo que você conhece. Pode tentar. Helena repetiu a mesma frase do dia anterior, mas dessa vez soou ainda mais desafiadora. Rodrigo percebeu que estava perdendo o controle da situação novamente. Decidiu tentar outra tática. Pegou a carteira e tirou um maço de notas. Sabe o que é isso? Ele afirmou, balançando o dinheiro na frente dela. São 5.000 reais, mais do que você ganha em 3 meses suando neste lugar imundo. Helena olhou para o dinheiro com desprezo. E daí? E daí que vou dar tudo isso para você se ajoelhar agora e pedir desculpas? Ele afirmou, achando que tinha encontrado o ponto fraco dela. 5.000 só para você reconhecer que errou. Guarde seu dinheiro, ela afirmou, voltando a limpar a mesa. Vai precisar para pagar advogados. A rejeição do dinheiro deixou Rodrigo perplexo. Na cabeça dele, todo pobre tinha preço. Todo mundo se vendia se a quantia fosse autossuficiente. 10.000, ele vociferou tirando mais notas. 10.000 roles. Você é louca de recusar isso? Não sou louca, Helena afirmou, parando de limpar para olhar nos olhos dele. Só não vendo minha dignidade. Dignidade? Rodrigo riu alto, um riso cruel e debochado. Que dignidade? Você é uma garçonete de cafeteria? Uma ninguém. Dignidade não paga conta. Pelo menos eu tenho. Ela retrucou. Não posso dizer o mesmo do senhor. Foi a gota d'água. Rodrigo perdeu totalmente a compostura. Pegou uma cadeira e jogou contra a parede. O barulho foi estrondoso, madeira se quebrando, metal se retorcendo. Chega! Ele esbravejou como um louco. Vou acabar com essa cafeteria maldita. Vou processar todo mundo. Vou fazer vocês fecharem hoje mesmo. Senhor Rodrigo, por gentileza. André implorou, se jogando quase de joelhos. Não precisa disso. Posso demitir ela agora mesmo. Pode nada, Helena afirmou, se virando para André com fúria. Ninguém vai me demitir por ter defendido uma colega de trabalho. Você não manda nada aqui. André vociferou de volta, desesperado para salvar seu emprego. Eu sou o gerente. Eu decido quem fica e quem sai. Decide não. Uma voz afirmou da entrada da cafeteria. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, mais simples. Tinha aquele ar de quem não precisa gritar para impor respeito. Quem é você? Rodrigo questionou irritado com a interrupção. Alguém que não gosta de ver confusão no meu estabelecimento? O homem replicou calmamente, caminhando até o centro da cafeteria. Rodrigo sorriu maldosamente. Seu estabelecimento, você deve ser o gerente geral, né? Que bom que chegou. Quero essa sem vergonha demitida agora mesmo. O homem olhou para Helena com uma expressão que ninguém conseguiu decifrar. E por que motivo? Ela me desrespeitou. Rodrigo vocifer. Me agrediu, recusou dinheiro. É uma funcionária rebelde que não sabe qual é o lugar dela. Entendi. O homem afirmou, ainda olhando para Helena. E qual seria o lugar dela? Servindo clientes importantes como eu, com respeito e humildade. Rodrigo replicou, achando que tinha ganhado um aliado. Não questionando, não respondendo, só obedecendo. O homem murmurou, se aproximando de Helena. E você? O que tem a dizer sobre isso? Helena respirou fundo. Tenho a dizer que defendi uma colega que estava sendo humilhada, que não aceito ser tratada como animal, e que se for demitida por isso, pelo menos sairei de cabeça erguida. O homem assentiu lentamente. Interessante. Muito interessante. Rodrigo estava impaciente. Então vai demitir ela ou não? Porque se não demitir, eu vou fazer essa cafeteria fechar. Sobre isso, o homem afirmou, finalmente se virando para Rodrigo.
Eu tenho más notícias para o senhor. Que más notícias? Não posso demitir minha filha. O silêncio que caiu sobre a cafeteria foi absoluto. Rodrigo piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Como é que é? Ele questionou, a voz saindo fraca. Eu afirmou que não posso demitir minha filha. O homem repetiu, colocando a mão no ombro de Helena com carinho. Helena, como foi seu primeiro dia real de trabalho? Rodrigo sentiu o chão desabar debaixo dos pés. A garçonete que ele havia humilhado, ameaçado, oferecido dinheiro, era filha do dono da cafeteria. Pior que isso, ele havia feito tudo na frente de testemunhas, sendo filmado. Pai, Helena afirmou calmamente. Foi educativo. Aprendi muito sobre como alguns clientes tratam nossos funcionários. Imagino que sim. O pai dela replicou agora, olhando para Rodrigo com uma expressão que não prometia nada bom. Rodrigo estava pálido, suando frio, tentando processar a dimensão da catástrofe que havia criado. Havia ameaçado, humilhado e tentado subornar a filha do dono na frente de todos. Eu não sabia. Ele gaguejou, toda a arrogância evaporando. Claro que não sabia. Helena afirmou. Se soubesse, teria me tratado com respeito. Porque o senhor só respeita quem tem poder, não é mesmo? Rodrigo olhou ao redor desesperadamente. Os capangas haviam sumido. André estava branco como papel. Clientes continuavam filmando. Ele estava sozinho, exposto, humilhado. A mesa havia virado completamente e o pior ainda estava por vir. Fernando, eu posso explicar? Rodrigo gaguejou, o suor escorrendo pela testa enquanto tentava se aproximar do pai de Helena. Foi tudo um mal-entendido. Sua filha que me provocou, que foi desrespeitosa. Fernando Mendes, dono de toda a rede de cafeterias, grãos e aromas da cidade, olhou para Rodrigo com uma expressão que gelou o sangue do milionário. Mal-entendido? Interessante. Conte-me mais sobre esse mal-entendido. Ela foi insolente comigo, Rodrigo afirmou, apontando para Helena como se ela fosse uma criminosa. Eu sou cliente há anos, pago bem, mereço respeito, mas ela me tratou como se eu fosse qualquer um. Qualquer um, Fernando repetiu, caminhando devagar ao redor de Rodrigo, como um predador cercando a presa. E como exatamente minha filha deveria ter tratado o senhor? Com educação, com submissão, do jeito que funcionários devem tratar clientes importantes? Rodrigo replicou, ainda não percebendo que estava cavando a própria cova. Fernando parou na frente dele, os olhos frios como gelo. Submissão? Interessante escolha de palavras. Helena se aproximou-se do pai com calma, segurando o celular que havia gravado tudo. Pai, quer ver como esse cliente importante trata nossos funcionários? Ela tocou o play no vídeo de ontem. A voz de Rodrigo ecoou pela cafeteria. Recolhe essa imundície do chão usando a boca, igual cachorro que você é. O silêncio que se seguiu foi mortal. Fernando fechou os punhos, as veias saltando em suas têmporas. Clientes observavam atônitos para Rodrigo, que estava ficando cada vez mais pálido. Isso foi tirado de contexto. Ele gaguejou desesperadamente. A funcionária havia feito uma bagunça terrível. Eu só estava corrigindo. Corrigindo? Fernando afirmou, sua voz saindo baixa e perigosa. Chamando minha funcionária de cachorro é correção? Não foi bem assim. Rodrigo mentiu descaradamente. Eu falei para ela limpar só isso. Sua filha que interpretou errado. Helena tocou outro trecho do vídeo onde Rodrigo gritava. É exatamente por isso que pessoas como vocês permanecem na miséria durante toda a existência. Não possuem conhecimento nem de trabalhar. Também foi interpretado errado? Fernando questionou, dando um passo mais perto de Rodrigo. Eu estava nervoso. Havia tido um dia difícil. Rodrigo tentou se justificar, mas sua voz saía cada vez mais fraca. Todo mundo tem dias ruins. Todo mundo tem, Fernando concordou. Mas nem todo mundo humilha pessoas inocentes quando está tendo um dia ruim. Beatriz, a barista que havia sido humilhada no dia anterior, se aproximou-se timidamente. Estava com a mão enfaixada, onde havia se cortado com os cacos do açucareiro. Senhor Fernando, ela afirmou com voz trêmula. Posso falar uma coisa? Claro, Beatriz, pode falar. Esse homem não me humilhou só ontem. Ela começou, as lágrimas começando a escorrer. Faz 3 anos que ele vem aqui e me trata como lixo. Me chama de burra, de incompetente. Já jogou café quente em mim 2 vezes. Isso é mentira, Rodrigo vociferou, mas sua voz soou desesperada. Ela está inventando para me prejudicar.
Jogou café quente em você? Fernando questionou para Beatriz, ignorando completamente Rodrigo. Sim, senhor. Uma vez porque o café estava muito quente, outra porque estava muito frio. Nunca estava bom para ele, Beatriz afirmou soluçando. Mas eu precisava do emprego. Tenho 2 filhos para criar sozinha. Outros funcionários começaram a se aproximar, encorajados pelo exemplo de Beatriz. Miguel, o barista de 18 anos, deu um passo à frente. Ele também me humilhou várias vezes, Miguel afirmou, a voz tremendo de nervosismo. Mês passado me chamou de moleque inútil, porque demorei para fazer um cappuccino. Afirmou que eu era um peso morto que não possui competência nem para lavar banheiro. Mentira! Rodrigo esbravejou, percebendo que estava sendo cercado por todos os lados. Vocês estão todos mentindo, inventando histórias para me prejudicar. E eu também tenho histórias, afirmou Sofia, a caixa de 30 anos que trabalhava meio período para pagar a faculdade. Ele me chamou de universitária de merda quando descobriu que eu estudo. Afirmou que gente como eu deveria se contentar em servir café e parar de ter sonhos grandes. Fernando ouvia cada depoimento com o rosto ficando cada vez mais sombrio. Rodrigo tentava negar tudo, mas as histórias eram muito específicas, muito detalhadas para serem inventadas. Quer saber de uma coisa, senhor Duarte? Fernando afirmou, e o tom formal fez Rodrigo tremer. Minha filha não estava aqui trabalhando por acaso. Como assim? Rodrigo questionou confuso. Ela estava aqui fazendo uma pesquisa, Fernando explicou, caminhando de volta para perto de Helena. Sobre tratamento de funcionários, sobre ambiente de trabalho, sobre como clientes se comportam quando acham que ninguém importante está olhando. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de pesquisa? O tipo que documenta comportamentos abusivos, Helena replicou, mostrando o celular. 3 semanas gravando tudo, cada humilhação, cada grito, cada momento em que você pisou na dignidade dos nossos funcionários. Isso é armação. Rodrigo vociferou, mas agora soava mais desesperado que indignado. Vocês armaram uma cilada para me prejudicar. A armação seria se tivéssemos provocado você. Fernando afirmou calmamente, mas você fez tudo sozinho. Ninguém pediu para você humilhar meus funcionários. André, o gerente que havia ficado calado até então, finalmente falou. Senhor Fernando, eu sabia que ele tratava mal os funcionários, mas pensei que era melhor não interferir. Por quê? Fernando questionou, virando-se para ele. Porque ele gasta muito aqui, traz clientes importantes. Pensei que era melhor para o negócio. André admitiu envergonhado. Para o negócio? Fernando repetiu incrédulo. Você achou que permitir abuso era bom para o negócio? Eu me enganei, senhor. Me desculpe. Fernando balançou a cabeça decepcionado. André, você está demitido. Não por causa do dinheiro que esse homem gasta, mas porque permitiu que meus funcionários fossem torturados psicologicamente. André ficou branco, mas não argumentou. Sabia que havia falhado miseravelmente como gerente e como ser humano. Espera aí, Rodrigo afirmou, achando que havia encontrado uma brecha. Se você está demitindo o gerente, então reconhece que houve falha no atendimento. Isso prova que eu tinha razão de reclamar. Fernando olhou para ele como se estivesse olhando para um inseto nojento. A única falha foi permitir que um arrogante como você continuasse frequentando meu estabelecimento. Arrogante? Eu? Rodrigo detonou novamente. Eu sou cliente, pago pelas coisas, tenho o direito de reclamar quando o serviço é ruim. Reclamar? Sim. Helena afirmou, se aproximando dele. Humilhar não, gritar não, fazer pessoas chorarem não. Vocês são muito sensíveis. Rodrigo vociferou, tentando uma última cartada. Geração de cristal. No meu tempo, o funcionário respeitava patrão. No seu tempo, Fernando riu, mas era um riso sem humor. Que tempo? O tempo da escravidão. Por que funcionário não é escravo, senhor Duarte? Rodrigo olhou ao redor desesperado. Todos os clientes estavam olhando para ele com nojo, alguns ainda filmando. Sua reputação estava sendo destroçada em tempo real. Tudo bem, ele vociferou, jogando as mãos para o alto. Vocês ganharam? Eu me desculpo. Pronto. Não vou mais tratar mal os funcionários. Desculpas não apagam 3 anos de trauma psicológico. Fernando afirmou friamente. Então, o que vocês querem? Dinheiro? Posso pagar uma indenização? Rodrigo ofereceu, tirando a carteira novamente. O que eu quero? Fernando afirmou, caminhando até a porta da cafeteria. É que você saia daqui e nunca mais volte. Como assim nunca mais? Rodrigo questionou incrédulo. Você está banido permanentemente de todas as unidades da rede Aroma em Grãos? Fernando anunciou alto o suficiente para todo mundo ouvir.
Sua foto vai ser enviada para todos os gerentes. Se tentar entrar em qualquer uma das nossas cafeterias, a polícia será chamada. Vocês não podem fazer isso comigo. Rodrigo esbravejou, finalmente percebendo a gravidade da situação. Eu vou processar vocês. Vou acabar com esse negócio de merda. Pode tentar, Helena afirmou, repetindo mais uma vez a frase que estava deixando Rodrigo louco. Mas antes disso, nós vamos processar você. Me processar por quê? Assédio moral, danos psicológicos aos funcionários, perturbação do sossego, tentativa de agressão. Fernando listou calmamente. Temos tudo filmado, temos testemunhas, temos evidências. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, finalmente entendendo que havia perdido completamente. Não havia carta na manga, não havia jeitinho, não havia dinheiro que resolvesse a situação. Vocês vão se arrepender, ele afirmou. Mas agora soava mais como uma criança fazendo birra que como uma ameaça real. O único que vai se arrepender é você. Helena replicou. Quando descobrir que tratar pessoas mal tem consequências, Rodrigo olhou uma última vez ao redor da cafeteria. Viu funcionários que já não tinham medo dele, clientes que o olhavam com desprezo. Uma situação que havia saído completamente do controle. Isso não vai ficar assim, ele murmurou caminhando em direção à porta. Ah, vai sim, Fernando afirmou, segurando a porta aberta para ele. E mais uma coisa, Sr. Duarte. O quê? As outras empresas da cidade vão saber como você trata funcionários. Espero que goste de tomar café em casa. Rodrigo saiu da cafeteria pela segunda vez, mas agora não bateu a porta. Estava derrotado, humilhado, exposto, e sabia que o pior ainda estava por vir. Dentro da cafeteria, funcionários começaram a bater palmas. Era a primeira vez em anos que se sentiam verdadeiramente protegidos e valorizados. Obrigada, Sr. Fernando, Beatriz afirmou. Ainda chorando, mas agora de alívio. Obrigada por nos defender. Não precisam agradecer. Fernando replicou, olhando para a filha com orgulho. Vocês merecem respeito. Sempre mereceram. Helena sorriu sabendo que a missão havia sido cumprida, mas sabia também que Rodrigo Almeida não era o tipo de homem que aceitava a derrota facilmente. A guerra estava apenas começando. Rodrigo Almeida não era homem de aceitar derrota. 3 dias depois da humilhação na cafeteria, estava em seu escritório particular traçando um plano meticuloso para destruir Fernando Mendes e sua filha arrogante. Se eles achavam que haviam ganhado, estavam muito enganados. Ele tinha 20 anos de experiência em negócios sujos, contatos em toda a cidade e dinheiro suficiente para comprar qualquer consciência. Coronel Batista, ele afirmou ao telefone falando com um conhecido da prefeitura. Preciso de um favor. Aquela cafeteria Aroma em Grãos da Rua das Palmeiras acho que deve ter algumas irregularidades sanitárias, não acha? Rodrigo, meu amigo, você sabe que posso dar uma olhadinha mais rigorosa. Replicou o homem do outro lado, com aquela voz de quem entendia perfeitamente o jogo. Mas essas visitas especializadas custam caro. 5.000 thalers para encontrar problemas graves, 10.000 se conseguir fechar por uma semana, Rodrigo ofereceu sem hesitar. Considere resolvido, amanhã mesmo mando uma equipe lá. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Era assim que as coisas funcionavam no mundo real. Dinheiro falava mais alto que dignidade sempre, mas a vigilância sanitária era só o começo. A segunda ligação foi para Ademir, um conhecido que trabalhava com fornecimento para restaurantes. Ademir, preciso que corte o fornecimento de grãos para a cafeteria Aroma em Grãos. Inventa qualquer desculpa, cara. Eles são bons pagadores, nunca deram problema. Ademira hesitou. 20.000. 1.000 thalers para você, só precisa cortar por 2 semanas. Rodrigo insistiu. Putz, Rodrigo, 20.000 é muito dinheiro. Posso dizer que tivemos problema com o fornecedor principal, que os grãos atrasaram. Perfeito. E se conhecer outros fornecedores deles, passa o mesmo recado. Tem mais dinheiro envolvido. Em uma manhã, Rodrigo havia mobilizado uma rede de sabotagem que atingiria a cafeteria em múltiplas frentes. Vigilância sanitária, fornecedores, até mesmo o estacionamento público próximo, ele conseguiu temporariamente indisponibilizar através de um contato no departamento de trânsito. Mas o golpe mais baixo ainda estava por vir. Na tarde do mesmo dia, Rodrigo estacionou do outro lado da rua da cafeteria e observou o movimento. Conhecia alguns funcionários de vista, sabia que nem todos ganhavam bem, que a maioria tinha contas para pagar e filhos para sustentar. Gente assim sempre tinha preço. Esperou André, o ex-gerente que havia sido demitido, sair de uma entrevista de emprego numa loja próxima. O homem estava claramente desempregado e desesperado. André Rodrigo o chamou. Descendo do carro, o homem se assustou ao vê-lo. Senhor Rodrigo, o que faz aqui?
Vim te fazer uma proposta. Sei que está desempregado. Sei que tem família para sustentar. Rodrigo afirmou tirando um envelope do bolso interno do paletó. 15 mil reais. Tudo o que precisa fazer é causar alguns probleminhas lá dentro. André olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Que tipo de problemas? Nada muito grave. Quebrar alguns pratos, derramar café nos clientes certos, espalhar que a comida está estragada. Coisas que um funcionário insatisfeito faria naturalmente. Senha. Rodrigo, eu não trabalho mais lá. Como vou entrar? Você ainda tem amigos lá dentro? Convence 2 ou 3 para te ajudar. Divido o dinheiro com quem participar. André ficou em silêncio, claramente tentado. 15 mil boles era muito dinheiro para quem estava desempregado. Só alguns acidentes pequenos? Ele questionou já meio convencido. Pequenos acidentes que vão forçar eles a me procurar para negociar. Rodrigo confirmou, estendendo o envelope. Pensa na sua família, André. Pensa no que 15 mil reais podem fazer por vocês. André pegou o envelope com mãos trêmulas. Como vou saber que o senhor vai pagar o resto? Porque eu preciso que eles entendam que mexer comigo tem consequências. Você é apenas o mensageiro dessa lição. No dia seguinte, a operação começou. A vigilância sanitária chegou à cafeteria às 8 da manhã com uma equipe de 5 pessoas e uma lista de exigências absurdas. Queriam verificar cada produto, cada utensílio, cada canto do estabelecimento. Senhor Fernando, o fiscal-chefe afirmou com cara de poucos amigos, recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades graves aqui. Fernando, que estava conferindo o estoque, franziu o teto. Que tipo de irregularidades? Sempre seguimos todas as normas. É o que vamos descobrir. Podem manter funcionando, mas não mexam em nada que estamos examinando. Durante 2 horas, os fiscais examinaram cada detalhe, fotografaram tudo, anotaram supostos problemas em utensílios que estavam perfeitos. Era claramente uma perseguição, mas Fernando não podia fazer nada além de cooperar. Pai. Helena se aproximou-se dele enquanto observavam a inspeção. Isso não é normal. Eles estão procurando problema onde não existe. Eu sei, filha. Alguém está por trás disso. Rodrigo, ela afirmou sem hesitar. Provavelmente, mas vamos deixar eles terminarem e ver no que dá. Enquanto isso, do outro lado da rua, Rodrigo contemplava a movimentação com satisfação. Fase 1 do plano estava funcionando perfeitamente. A cafeteria estava sendo inspecionada como se fosse um laboratório de drogas, criando constrangimento e perdendo clientes que desistiam de entrar vendo aquela confusão. Por volta do meio-dia, chegou a segunda parte do plano. O fornecedor de grãos ligou para Fernando dizendo que havia tido problemas técnicos e não poderia entregar o pedido da semana. O fornecedor de leite ligou 15 minutos depois com a mesma desculpa. Depois foi o fornecedor de açúcar. Pai, isso não é coincidência. Helena afirmou vendo Fernando desligar o terceiro telefone com cara de preocupação. Definitivamente não é. Fernando concordou. Alguém está pressionando nossos fornecedores. Vamos ficar sem estoque até o final da semana. Beatriz comentou, ouvindo a conversa. Calma, pessoal. Fernando tentou tranquilizar a equipe. Vou atrás de fornecedores alternativos. Não vamos deixar isso nos derrubar. Mas Rodrigo estava apenas aquecendo. À tarde, André apareceu na cafeteria como cliente comum, acompanhado de 2 ex-colegas que também estavam desempregados. Os 3 pediram cafés e se sentaram em mesas estratégicas. Lembra do combinado? André murmurou para os comparsas. Acidentes pequenos. Nada muito óbvio. O primeiro acidente aconteceu quando um deles derrubou de forma deliberada uma xícara cheia de café sobre o piso próximo aos demais presentes. Nossa, que chão escorregadio! Ele afirmou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Quase me machuquei. O segundo foi quando André reclamou alto que o café estava com gosto estranho. Esse leite não está estragado. Não tem um cheiro meio azedo. Miguel, que havia preparado o café, ficou vermelho de vergonha. Senhor, o leite está fresquinho. Chegou hoje cedo. Não sei não, rapaz. Melhor verificar isso aí, André insistiu, fazendo os demais presentes olharem com desconfiança para suas próprias bebidas. O terceiro acidente foi mais sério. Um dos comparsas de André colocou um pedaço de cabelo no próprio sanduíche e depois vociferou nojento. Tem cabelo na comida? Que falta de higiene! A cena chamou a atenção de toda a cafeteria. Clientes pararam de comer. Alguns pediram para cancelar pedidos. Outros saíram sem pagar. Senhor, me desculpe. Sofia tentou resolver a situação. Vamos trocar seu sanduíche imediatamente. Trocar nada. Eu vou denunciar vocês na vigilância sanitária. O homem vociferou, fazendo o maior teatro possível.
Helena contemplava tudo de longe, percebendo que aqueles 3 homens não eram clientes comuns. Havia algo ensaiado demais nos acidentes, muito conveniente com os problemas que estavam enfrentando. Beatriz, ela chamou a barista. Você conhece aqueles 3 homens ali? Beatriz olhou discretamente. O do meio é o André, que trabalhava aqui. Foi demitido na semana passada. E o que um ex-funcionário demitido está fazendo aqui, causando problemas? Boa pergunta, Beatriz replicou também desconfiada. Fernando se aproximou-se das duas. O que vocês estão comentando, pai? Aqueles homens não são clientes normais, estão causando confusão de propósito, Helena explicou. Fernando observou os 3 por alguns segundos. Vocês acham que foram contratados para isso? Tenho certeza, Helena replicou. E sei quem contratou. Era a guerra que Rodrigo havia prometido, mas ele não fazia ideia de que sua estratégia de sabotagem estava sendo observada e compreendida. Helena não era apenas uma garçonete novata, era uma mulher inteligente que havia estudado administração e enfermagem, que conhecia táticas de negócios e sabia reconhecer manipulação quando via. Pai, preciso que confie em mim, ela afirmou pegando o avental. Vou conversar com esses homens. Filha, pode ser perigoso. Pai, eu sei o que estou fazendo. Helena se aproximou-se da mesa onde André e os 2 comparsas estavam sentados, finalizando a encenação do cabelo na comida. Com licença, ela afirmou educadamente. Posso resolver esse problema para vocês? André a olhou nervoso. Lembrava dela do confronto com Rodrigo dias antes. Não precisa não, moça. Já estamos indo embora, ele afirmou tentando evitar conversa. Que bom! Helena sorriu porque ia ser muito constrangedor explicar para todo mundo aqui que vocês foram contratados para causar confusão. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os 3 homens se entreolharam claramente em pânico. Do que você está falando? Um dos comparsas tentou desconversar. Estou falando que reconheço o teatro amador quando o vejo. Helena replicou ainda sorrindo. E vocês são péssimos atores. André engoliu em seco. Moça, nós somos clientes normais. Clientes normais não colocam cabelo na própria comida. Helena afirmou baixinho, mas firme. Clientes normais não derrubam café de propósito, e ex-funcionários demitidos definitivamente não voltam para causar problemas. Os 3 estavam encurralados e sabiam disso. Agora vocês vão sair daqui quietinhos. Helena continuou. E vão contar para quem contratou vocês que a estratégia não funcionou. Podem dizer também que sabemos exatamente o que ele está fazendo. André e os comparsas se levantaram rapidamente e saíram da cafeteria sem olhar para trás. A primeira fase do plano de Rodrigo havia sido descoberta e neutralizada, mas ele ainda não sabia disso e já estava preparando a segunda fase, que seria muito mais agressiva. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou irritado. André não havia ligado para dar satisfações sobre a operação do dia anterior, e isso o deixava desconfiado. Tentou ligar para o ex-gerente 3 vezes, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Ou o homem estava fugindo com o dinheiro, ou algo havia dado errado. Incompetente, ele resmungou, vestindo um terno escuro e checando o relógio. Não havia tempo a perder. Vou ter que resolver isso pessoalmente. A decisão de ir à cafeteria não era apenas para cobrar satisfações de André. Rodrigo queria ver com os próprios olhos se suas sabotagens haviam funcionado. Queria constatar o caos que havia causado. Ver Fernando e sua filha arrogante, desesperados, implorando para que ele parasse. Chegou ao Aroma em Grãos por volta das 10 da manhã. Horário de movimento intenso. Estacionou do outro lado da rua e observou por alguns minutos. A cafeteria estava funcionando normalmente, com clientes entrando e saindo, funcionários trabalhando. Não havia sinal do caos que ele esperava ver. Que diabos! Murmurou sentindo a raiva crescer. Como pode estar tudo normal? Desceu do carro e atravessou a rua com passos firmes. Quando empurrou a porta da cafeteria, todos os funcionários olharam na direção dele. Beatriz parou de preparar café. Miguel interrompeu o que estava fazendo. Sofia ficou tensa atrás do balcão. A presença de Rodrigo ainda causava desconforto, mas não o terror de antes. Onde está Fernando? Ele questionou alto, fazendo alguns clientes olharem curiosos. Está no escritório? Sofia replicou educadamente. Posso chamá-lo? Pode. E chama a filha dele também. Tenho assuntos para resolver. Enquanto esperava, Rodrigo olhou ao redor, procurando sinais dos problemas que deveria ter causado. Mas tudo estava limpo, organizado, funcionando perfeitamente. Os fornecimentos pareciam normais.
Não havia rastros da confusão que André deveria ter causado. Fernando apareceu primeiro, vindo do fundo da cafeteria com expressão séria, mas controlada. Senhor Duarte, ele afirmou formalmente. Em que posso ajudá-lo? Pode me explicar como esta cafeteria ainda está funcionando? Rodrigo afirmou sem esconder a irritação. Depois de todos os problemas que vocês deveriam estar enfrentando. Problemas? Fernando fingiu não entender. Que tipo de problemas? Não se faça de idiota comigo. Rodrigo detonou fazendo clientes se assustarem. Eu sei que a vigilância sanitária esteve aqui. Sei que os fornecedores cancelaram. Sei que houve confusão com os clientes. Ah, isso, Fernando afirmou calmamente. Realmente tivemos alguns inconvenientes, mas conseguimos resolver tudo rapidinho. A tranquilidade de Fernando deixou Rodrigo ainda mais furioso. Como assim resolver? Vocês não podem ter resolvido tudo tão rápido. Helena apareceu nesse momento vinda da cozinha com um avental limpo e expressão serena. Bom dia, senhor Duarte. Veio tomar um café? Vim cobrar satisfações. Ele esbravejou, perdendo completamente a compostura. Cadê o André? Que diabos aconteceu com o plano? Que plano? Helena questionou inocentemente. O plano que eu paguei 15 mil iahwales para aquele incompetente executar? Onde ele está? Fernando e Helena se entreolharam. Agora tinha certeza absoluta de que Rodrigo estava por trás de todas as sabotagens. Senhor Duarte, Fernando afirmou. Não sei de que plano está falando, mas se pagou 15 mil iahwales para alguém, acho que foi enganado. Enganado? Rodrigo vociferou, atraindo a atenção de todos na cafeteria. Eu não fui enganado. Eu contratei aquele idiota para causar problemas aqui. Para causar problemas? Helena repetiu, fingindo surpresa. Que tipo de problemas? Quebrar coisas, reclamar da comida, fazer vocês passarem vergonha na frente dos clientes. Rodrigo confessou tudo na sua fúria, sem perceber que estava se incriminando. Alguns clientes começaram a murmurar entre si, claramente chocados com o que estavam ouvindo. Um empresário milionário confessando publicamente que pagara para sabotar uma cafeteria. Entendo, Fernando afirmou calmamente. E além do Sr. André, mais alguém estava envolvido nesse plano? Claro que sim. Paguei os fornecedores para cancelar entregas. Paguei o pessoal da vigilância sanitária para perseguir vocês. Paguei para bloquear o estacionamento. Rodrigo continuou confessando, cego de raiva. Interessante, Helena afirmou, pegando discretamente o celular e iniciando uma gravação. E por que fez tudo isso? Porque vocês me humilharam. Ele esbravejou, o rosto vermelho de ódio. Porque acharam que podiam me tratar como qualquer um. Porque esqueceram com quem estavam mexendo. Então está confessando que cometeu vários crimes. Fernando questionou. Crimes? Que crimes? Rodrigo detonou. Eu tenho dinheiro. Posso fazer o que quiser com meu dinheiro. Suborno de funcionários públicos, sabotagem comercial, formação de quadrilha. Helena enumerou calmamente. Não é crime quando se tem dinheiro para pagar. Rodrigo vociferou completamente fora de si. Foi nesse momento que seu coração começou a disparar perigosamente. A raiva, o estresse dos últimos dias, a frustração de ver seus planos falharem, tudo estava cobrando o seu preço. Ele sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com uma morsa. Eu! Ele gaguejou, levando a mão ao peito. Sim. Duarte, está se sentindo bem? Helena questionou, notando que ele havia ficado pálido. Não consigo respirar direito. Ele murmurou cambaleando. A dor no peito se intensificou brutalmente. Era como se um elefante estivesse pisando no seu tórax. O braço esquerdo começou a formigar. A visão ficou turva. Suor frio escorreu pela testa. Pai! Helena vociferou correndo em direção a Rodrigo, quando viu que ele estava prestes a desmaiar. É infarto. Rodrigo desabou pesadamente, batendo a cabeça numa mesa antes de ir ao chão. O som reverberou pela cafeteria, fazendo clientes gritarem e se afastarem. Alguém chama a ambulância, Fernando vociferou, mas Helena já estava se ajoelhando ao lado de Rodrigo. Não há tempo, ela afirmou, verificando rapidamente os sinais vitais dele. Ele está em parada cardíaca. O treinamento em enfermagem que havia feito anos antes voltou à sua mente como um filme em câmera rápida. Mesmo tendo mudado de carreira para administrar os negócios do pai, nunca havia esquecido os procedimentos de emergência. Pai, afasta todo mundo, ela ordenou, rasgando a camisa de Rodrigo para expor o peito. Beatriz, traz toalhas limpas. Sofia, liga para o SAMU e fala que há infarto com parada cardíaca. Sem hesitar, Helena posicionou as mãos sobre o peito de Rodrigo e começou a massagem cardíaca.
30 compressões rápidas e profundas, depois respiração boca a boca, depois mais 30 compressões. 2, 3, ela contava em voz alta, bombeando o coração dele com força e precisão. O homem que minutos antes confessava ter tentado destruir sua família estava literalmente nas mãos dela. Seria tão fácil simplesmente não fazer nada, deixar que as consequências de sua própria raiva o levassem embora. Ninguém questionaria se ela tivesse tentado ajudar, mas não conseguido. Mas Helena não era como Rodrigo, não deixava que ódio ou vingança guiassem suas ações. 15, 16, 17. Ela continuou as compressões, suada pelo esforço físico. Helena, Fernando afirmou baixinho. Você não precisa fazer isso depois de tudo que ele fez. Preciso sim, pai. Ela replicou sem parar as compressões, porque é o certo a fazer. 3 minutos de massagem cardíaca. 4 minutos. 5. Os braços de Helena doíam pelo esforço constante, mas ela não parava. Várias vezes parecia que não ia adiantar, que Rodrigo havia ido longe demais. Vamos, seu teimoso, ela murmurou durante uma pausa para a respiração artificial. Não vai morrer na minha cafeteria, não. No 6º minuto, finalmente, Rodrigo deu uma respirada forte e abriu os olhos. Estava vivo, consciente, olhando diretamente para o rosto da mulher que havia salvado sua vida. Ele murmurou confuso. O que aconteceu? Você teve um infarto. Helena explicou, continuando a monitorar sua respiração. Ficou em parada cardíaca por quase 6 minutos. Rodrigo tentou processar a informação. Havia tido um infarto. Quase morreu. E quem o salvou foi exatamente a pessoa que ele estava tentando destruir. Por quê? Ele questionou fraco, mas os olhos fixos nela. Por que me salvou? Porque é o que se faz. Helena replicou simplesmente. Depois de tudo, ela confirmou. Ainda assim, as sirenes da ambulância finalmente chegaram. Paramédicos entraram na cafeteria e assumiram o cuidado de Rodrigo, mas elogiaram o trabalho de Helena. Senhora, se não fosse pela massagem cardíaca, ele não teria sobrevivido. O paramédico-chefe afirmou. Fez um trabalho perfeito. Estudei enfermagem, ela explicou. Nunca pensei que ia precisar usar numa situação dessas. Enquanto os paramédicos preparavam Rodrigo para o transporte, ele não tirava os olhos de Helena. Pela primeira vez na vida, estava genuinamente grato a alguém. Não gratidão interesseira, não gratidão calculada, mas gratidão pura e verdadeira. Helena, ele chamou fracamente quando eles começaram a colocá-lo na maca. Ela se aproximou-se. Obrigado, ele murmurou. Eu não mereço. Todo mundo merece uma segunda chance, ela replicou. A pergunta é, o que você vai fazer com a sua? Quando a ambulância partiu levando Rodrigo para o hospital, a cafeteria ficou em silêncio. Clientes que haviam presenciado toda a cena ainda estavam processando o que tinham visto. Filha, Fernando afirmou, colocando a mão no ombro dela. Estou orgulhoso de você. Por quê? Ela questionou, limpando as mãos com uma toalha. Porque mesmo depois de tudo que ele fez, você escolheu salvar a vida dele. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Helena olhou pela janela na direção que a ambulância havia seguido. Pai, todo mundo comete erros, alguns maiores, alguns menores, mas a vida é sagrada. Não importa quão ruim uma pessoa seja, ainda merece viver. E você acha que ele vai mudar? Não sei. Ela admitiu. Mas agora ele tem a oportunidade de tentar. A guerra que Rodrigo havia declarado terminou de forma que ninguém poderia prever. Não com vitória ou derrota, mas com uma lição sobre humanidade que mudaria ambos para sempre. Rodrigo estava no hospital há 3 dias, recuperando-se do infarto, quando finalmente se sentiu forte o suficiente para processar completamente tudo o que havia acontecido. Havia uma sensação estranha no peito, que não era apenas a dor física dos procedimentos médicos, mas algo muito mais profundo que ele nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, em 45 anos de vida, sentia-se genuinamente grato a alguém. E não era gratidão interesseira ou calculada, mas algo puro que vinha do fundo da alma. Como está se sentindo? Questionou o médico cardiologista, Dr. Henrique, um homem de 50 anos que acompanhava seu caso. Confuso, Rodrigo replicou honestamente. Fisicamente melhor, mas mentalmente não sei explicar. É normal após um infarto grave. Muitos pacientes passam por uma reavaliação de prioridades, o médico explicou. Verificando os aparelhos. Você teve muita sorte. Se não fosse pela intervenção imediata daquela jovem, não estaria aqui conversando comigo. Helena. Rodrigo murmurou o nome dela. Sim, a filha do dono da cafeteria. Os paramédicos disseram que ela fez uma massagem cardíaca perfeita. Salvou sua vida literalmente. Rodrigo ficou em silêncio.
processando mais uma vez a ironia cruel da situação. Havia passado dias planejando a destruição daquela família, contratado pessoas para sabotar o negócio deles, confessado publicamente seus crimes num acesso de raiva. E quando sua própria raiva quase o matou, foi exatamente a pessoa que ele tentava prejudicar quem o trouxe de volta à vida. Doutor? Ele afirmou após alguns minutos. Posso receber visitas? Pode, mas com moderação. Seu coração ainda está se recuperando. Nada de emoções muito fortes. Preciso falar com alguém, é importante. Uma hora depois, Carlos, seu advogado, chegou ao quarto com uma pasta cheia de documentos e uma expressão preocupada. Rodrigo, como você está? Quando soube do infarto, fiquei desesperado. Carlos afirmou-se sentando na cadeira ao lado da cama. Melhor, Carlos. Preciso que você faça algumas coisas para mim. Claro, o que precisar. Primeiro quero que retire todos os processos que entramos contra a cafeteria Grãos e Aromas. Carlos arregalou os olhos. Todos. Mas, Rodrigo, temos casos sólidos de difamação, danos morais. Todos. Rodrigo repetiu firmemente. E quero que prepare documentos assumindo total responsabilidade pelas sabotagens que fiz. Rodrigo, você enlouqueceu? Isso é confissão de crimes. Você pode ir preso. Talvez eu mereça. Rodrigo afirmou olhando pela janela do hospital. Carlos, durante 45 anos eu fiz o que quis. Tratei as pessoas como quis. Achei que dinheiro me dava direito de ser cruel. Quase morri por causa dessa raiva. Mas isso não significa que você precisa se entregar à polícia. Não estou me entregando, estou assumindo responsabilidade. Rodrigo corrigiu. Há uma diferença. Carlos ficou em silêncio, claramente desconfortável com a mudança radical do cliente. Além disso, Rodrigo continuou. Quero que você prepare um pedido formal de desculpas por escrito registrado em cartório para Fernando Mendes, sua filha Helena e todos os funcionários da cafeteria. Rodrigo, e quero ressarcir todos os prejuízos que cause os fornecedores que subornei, os funcionários que contratei para causar problemas, as multas que a vigilância sanitária deve ter aplicado injustamente. Isso vai custar uma fortuna. Tenho uma fortuna. Rodrigo afirmou simplesmente, e pela primeira vez na vida, vou usá-la para algo que presta. Carlos saiu do hospital balançando a cabeça, sem entender a transformação radical que havia acontecido com Rodrigo, mas cumpriria as instruções, porque era isso que um bom advogado fazia. No dia seguinte, Rodrigo recebeu uma visita inesperada. Fernando Mendes entrou no quarto carregando uma cesta de frutas e uma expressão cautelosa. Senhor Duarte. Fernando cumprimentou educadamente. Como está se sentindo? Melhor e surpreso que tenha vindo me visitar. Rodrigo admitiu. Depois de tudo que fiz, minha filha sugeriu que eu viesse. Afirmou que todo mundo merece compaixão quando está doente. Fernando se sentou na cadeira, claramente desconfortável, mas determinado a fazer o que achava certo. Fernando, Rodrigo, afirmou. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que me escute. Estou ouvindo. Quero pedir perdão de verdade. Não porque quero algo em troca, não porque estou por temor das consequências legais, mas porque finalmente entendi que estava errado. Fernando observou Rodrigo cuidadosamente, procurando sinais de manipulação ou interesse escondido. Mas o que via nos olhos do homem era algo que nunca havia visto antes. Arrependimento genuíno. Errado sobre o que, especificamente? Sobretudo, Rodrigo replicou, sobre achar que dinheiro me dava a prerrogativa de tratar pessoas mal. Sobre pensar que funcionários eram inferiores a mim. Sobre acreditar que poder financeiro significava poder moral. E o que mudou sua opinião? Sua filha salvou minha vida. Rodrigo afirmou a voz embargada. Depois que confessei publicamente que tentei destruir vocês, depois que admiti todos os crimes que cometi, quando meu próprio ódio quase me matou, ela ainda assim escolheu me salvar. Fernando assentiu. Helena sempre foi assim. Mesmo criança não conseguia ver ninguém sofrendo sem tentar ajudar. Ela me mostrou o que é verdadeira grandeza. Rodrigo continuou. Não é ter dinheiro, não é ter poder sobre outras pessoas. É ter caráter, é fazer o certo, mesmo quando não é fácil. E agora? Agora quero tentar ser uma pessoa melhor. Não sei se vai dar certo. Não sei se as pessoas vão me perdoar, mas preciso tentar. Fernando ficou em silêncio por alguns minutos, processando as palavras de Rodrigo. Senhor Duarte, ele afirmou finalmente. Mudança real leva tempo. Não acontece da noite para o dia só porque você teve uma experiência traumática. Eu sei, mas o fato de estar aqui falando assim já é um começo. Rodrigo sentiu os olhos marejarem.
Fernando, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você criou uma filha como a Helena? Como ensinou ela a ter tanto caráter? Fernando sorriu pela primeira vez desde que entrou no quarto. Não ensinei nada. Só mostrei pelo exemplo como tratar as pessoas com respeito. Helena sempre viu como eu conversava com funcionários, como resolvia conflitos, como tratava clientes difíceis como eu, especialmente clientes como você. Fernando confirmou. Sempre afirmou para ela que pessoa difícil geralmente é pessoa que está sofrendo por dentro. E ela acreditou? Ela viu você no hospital sozinho, sem família por perto, sem amigos genuínos. Acho que entendeu que sua crueldade vinha de uma dor que você mesmo não reconhecia. Rodrigo engoliu em seco. Era verdade. Por trás de toda a sua arrogância, havia uma solidão profunda que ele nunca havia admitido nem para si mesmo. Fernando, você acha que é possível alguém como eu realmente mudar? Acho que qualquer pessoa pode mudar se realmente quiser. A pergunta é: você quer mesmo ou só está por temor das consequências? Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Uns dias atrás, diria que é medo das consequências. Mas agora eu genuinamente quero ser uma pessoa que mereça o que sua filha fez por mim. Então, já começou a mudar. Fernando afirmou se levantando para ir embora. Fernando, espera. Rodrigo o chamou. Diga para Helena que sou grato. Mais grato do que tenho palavras para expressar. Digo sim, mas seria melhor se você mesmo dissesse quando sair do hospital. Ela vai querer me ver. Só há uma forma de descobrir. Depois que Fernando saiu, Rodrigo ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em décadas, não estava pensando em negócios, em dinheiro, em como se vingar de alguém ou como demonstrar poder. Estava pensando em como poderia usar o tempo que lhe restava de vida para tentar compensar pelo menos parte do mal que havia feito. Pegou o celular e ligou para Carlos. Carlos, sou eu. Quero que faça mais uma coisa. O que agora, Rodrigo? Quero criar uma fundação para ajudar funcionários que sofrem maus tratos no trabalho. Vou colocar metade do meu patrimônio nela. Metade do seu patrimônio, Rodrigo. Você está delirando por causa dos remédios? Nunca estive mais lúcido na vida, Rodrigo replicou. E Carlos? Sim. Quero que Helena Santos seja a diretora-presidente da fundação, a filha do dono da cafeteria, a mulher que me salvou a vida. Rodrigo corrigiu. E que me mostrou como usar o poder de forma correta. Quando desligou o telefone, Rodrigo sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. Não a paz de quem tem tudo sob controle, mas a paz de quem finalmente encontrou um propósito que valia a pena. Olhou pela janela do hospital e viu a cidade lá embaixo, cheia de pessoas trabalhando, lutando, tentando sobreviver com dignidade. Pela primeira vez não se sentia superior a elas, sentia-se, e isso era o começo de tudo. Uma semana depois de receber a alta do hospital, Rodrigo estava parado na frente da cafeteria Aroma em Grãos, com um envelope nas mãos e o coração batendo acelerado. Não de raiva como antes, mas de nervosismo genuíno. Era meio da tarde, horário mais calmo, e ele havia escolhido esse momento de forma deliberada para não causar tumulto. Respirou fundo e empurrou a porta. O sininho da entrada tocou suavemente e todas as cabeças se viraram na direção dele. Beatriz parou de limpar o balcão. Miguel interrompeu a preparação de um café. Sofia olhou surpresa do caixa, mas dessa vez não havia medo nos olhos deles, apenas curiosidade cautelosa. Boa tarde, ele afirmou baixinho, mais educado do que jamais havia sido naquele lugar. Boa tarde, senhor Rodrigo, Beatriz replicou e pela primeira vez não tremeu ao falar com ele. Como está se sentindo? Melhor. Obrigado, Beatriz. Posso conversar com vocês? Com você, Miguel Sofia. E gostaria que Fernando e Helena estivessem presentes também. Claro, ela afirmou fazendo sinal para os outros. Vou chamá-los. Em poucos minutos, todos estavam reunidos numa mesa no fundo da cafeteria. Rodrigo se sentou de frente para eles, o envelope ainda fechado em suas mãos. Era a primeira vez que se sentava como igual, não como alguém superior julgando inferiores. Eu preparei algumas coisas para dizer. Ele começou claramente nervoso. Mas agora que estou aqui, vejo que as palavras não são suficientes. Abriu o envelope e tirou vários documentos. Primeiro, estes são os comprovantes de que cancelei todos os processos contra a cafeteria e contra vocês. Não haverá mais nenhuma ação legal. Fernando assentiu, mas não afirmou nada. Segundo, Rodrigo continuou tirando outro papel. Esta é uma confissão assinada de todos os crimes que cometi. Suborno de funcionários públicos, sabotagem comercial, tentativa de formação de quadrilha. Entreguei uma cópia na delegacia ontem. Sim.
Rodrigo? Helena afirmou surpresa. Isso não era necessário. Você pode ter problemas sérios. Era necessário sim. Ele a interrompeu gentilmente. Durante 45 anos eu fiz o que quis sem assumir consequências. Está na hora de responder pelos meus atos. Pegou de um terceiro documento. Este é um cheque compensatório para todos os prejuízos que causei. 20.000 dólares para cada funcionário que eu humilhei ou prejudiquei. Senhor Rodrigo, Miguel afirmou. Não queremos seu dinheiro. Não é meu dinheiro. Ele corrigiu. É uma dívida que estou pagando. Vocês sofreram por minha culpa, perderam sono, tiveram problemas emocionais. É a menor reparação que posso fazer. Beatriz tinha lágrimas nos olhos. Senhor Rodrigo, o senhor realmente mudou, não é? Estou tentando, Beatriz. Todos os dias estou tentando ser uma pessoa que mereça o que Helena fez por mim. Ele se virou para Helena, que havia permanecido em silêncio, observando tudo. Helena, posso falar com você a sós por alguns minutos? Ela olhou para o pai, que assentiu. Claro. Os dois se afastaram para uma mesa no canto, longe dos outros. Helena, Rodrigo começou e sua voz estava embargada. Eu não sei nem por onde começar a te agradecer. Já agradeceu no hospital? Ela afirmou suavemente. Não precisa mais. Preciso sim. Você salvou minha vida em todos os sentidos possíveis. Não apenas me trouxe de volta da parada cardíaca, mas me mostrou que tipo de pessoa eu poderia ser. Que tipo de pessoa? Uma pessoa que usa o que tem para ajudar, não para destruir. Uma pessoa que enxerga a humanidade nos outros, não apenas oportunidades de exercer poder. Helena o observou cuidadosamente. E o que pretende fazer com essa descoberta? Rodrigo pegou o último documento do envelope. Quero te oferecer algo, mas antes preciso explicar por quê. Pode explicar. Criei uma fundação chamada Recomeço. Vai ajudar funcionários que sofrem maus tratos no trabalho, oferecer apoio psicológico, assistência legal, recolocação profissional. Coloquei 50% do meu patrimônio nela. Helena arregalou os olhos. 50%, 52 milhões de reais. Ele confirmou. E quero que você seja a diretora-presidente. Eu por quê? Porque você tem algo que eu nunca tive. Caráter verdadeiro. Você sabe como tratar pessoas, como liderar sem humilhar, como usar poder para construir ao invés de destruir. Senhor Rodrigo, eu nem terminei a faculdade ainda. Você tem algo mais importante que diploma. Você tem coração, e além disso tem formação em enfermagem e está estudando administração. Sabe cuidar de pessoas e sabe gerir negócios. Helena ficou em silêncio processando a oferta. Posso pensar? Claro, mas quero que saiba que não é caridade, não é gratidão exagerada, é reconhecimento. Você é a pessoa certa para liderar isso. Eles voltaram para a mesa onde os outros esperavam. Fernando Rodrigo se dirigiu ao pai dela. Quero pedir sua permissão para algo. Que tipo de permissão? Permissão para tentar ser um homem melhor. Sei que não posso apagar o passado, mas quero construir um futuro diferente e gostaria de fazer isso com a orientação de vocês. Como assim? Quero trabalhar como voluntário aqui na cafeteria. Algumas horas por semana fazendo qualquer coisa que precisarem. Limpeza, organização, atendimento. Quero aprender como é trabalhar de verdade, não apenas mandar. Fernando ficou surpreso. Rodrigo, você não precisa fazer isso. Preciso sim. Durante 20 anos mandei em funcionários sem nunca ter sido funcionário. Como posso entender o que significa trabalhar se nunca realmente trabalhei? E sua empresa, seus negócios? Vendi tudo. Usei metade do dinheiro para criar a fundação. 1/4 para pagar todas as dívidas e reparações que devia. O resto investi numa aplicação simples que me dá uma renda básica para viver. Beatriz apenas conseguia processar no que estava ouvindo. O senhor vendeu tudo? Tudo. Apartamento, carro importado, investimentos. Agora moro num apartamento simples de 2 quartos e ando de transporte público. Mas por quê? Miguel questionou genuinamente curioso. Porque descobri que tudo aquilo não me fazia feliz? Me dava poder sobre outras pessoas, mas não me dava paz. Me dava respeito por medo, mas não me dava amizade verdadeira. Sofia se manifestou pela primeira vez. E agora o senhor está feliz? Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Estou em paz. Talvez seja a primeira vez na vida que durmo sem pesadelos. Que acordo sem raiva. Que passo o dia sem sentir necessidade de humilhar alguém para me sentir importante. Isso é felicidade. Helena afirmou suavemente. Então sim, estou começando a ser feliz. Fernando se inclinou para a frente. Rodrigo,
Aceito que trabalhe aqui como voluntário, mas com algumas condições, todas as que quiser. Primeira, você vai começar limpando banheiros e lavando louça. Quer aprender como é trabalhar? Vai começar de baixo, igual todo mundo. Aceito. Segunda, qualquer sinal de que está voltando ao comportamento antigo e você sai na mesma hora. Justo. Terceira, você vai passar por acompanhamento psicológico. Mudança real precisa de ajuda profissional. Já comecei 2 sessões por semana. Fernando sorriu pela primeira vez. Então, bem-vindo à equipe, Rodrigo. Os próximos meses foram os mais educativos da vida de Rodrigo. Todos os dias chegava à cafeteria às 6 da manhã, colocava um avental simples e fazia qualquer tarefa que lhe dessem. Lavava banheiros, limpava mesas, carregava estoque, organizava depósito. No início foi humilhante. Suas mãos, que nunca haviam feito trabalho manual, ficavam machucadas. Suas costas doíam de tanto carregar peso. Seus pés inchavam de ficar em pé por horas. Mas aos poucos começou a entender o que milhões de brasileiros enfrentavam todos os dias. A dignidade do trabalho honesto, a satisfação de ver algo limpo depois que você limpou, a importância de cada função numa equipe. Rodrigo, Beatriz afirmou certo dia, vendo-o esfregar o chão com dedicação. Posso te contar uma coisa? Claro, Beatriz. No começo eu pensei que você estava fingindo que era só teatro para limpar sua imagem. E agora? Agora vejo que você realmente mudou. Ninguém finge por tanto tempo. Ninguém lava banheiro com tanto cuidado, só para impressionar. Obrigado por me dar uma chance, Beatriz. Obrigado por se dar uma chance, ela replicou. 6 meses depois, numa tarde ensolarada, Helena finalmente deu sua resposta sobre a fundação. Aceito ser diretora-presidente da Segunda Chance, ela afirmou. Mas com uma condição qual? Você vai ser o coordenador de campo. Vai visitar empresas, conversar com funcionários maltratados, usar sua experiência para identificar situações de abuso. Minha experiência de abusador, sua experiência de transformação. Quem melhor que alguém que já foi cruel para reconhecer crueldade? E quem melhor que alguém que mudou de verdade para mostrar que mudança é possível? Rodrigo sentiu os olhos marejarem. Seria uma honra. Hoje, 2 anos depois do infarto que mudou sua vida, Rodrigo trabalha todas as manhãs na cafeteria Grãos e Aromas e todas as tardes na Fundação Recomeço. Já ajudaram mais de 300 funcionários a sair de situações de abuso no trabalho. Ele ainda mora no apartamento simples, ainda anda de ônibus, ainda não tem carro importado nem relógio de grife, mas pela primeira vez na vida tem algo muito mais valioso: amigos verdadeiros. Beatriz, Miguel, Sofia. Ele afirmou numa tarde, tirando o avental depois de um dia de trabalho. Obrigado por me ensinarem o que eu nunca aprendi em 45 anos. O que foi que ensinamos? Miguel questionou sorrindo. Que riqueza não é o que você tem no banco. É o respeito que conquista, a paz que sente e as pessoas que estão ao seu lado. Não por medo ou interesse, mas porque genuinamente gostam de você. E você aprendeu bem a lição. Helena afirmou, se aproximando com o relatório mensal da Fundação. Ainda estou aprendendo. Rodrigo corrigiu. Todo dia estou aprendendo. Quando saiu da cafeteria naquela tarde, Rodrigo não era mais o homem arrogante que humilhava funcionários por prazer. Era um homem que havia descoberto que a verdadeira grandeza não estava em fazer outros se sentirem pequenos, mas em ajudá-los a se sentirem importantes. E pela primeira vez em décadas, dormiu em paz, sabendo que havia usado bem o dia que recebeu de presente. Fim da história.